Então, por favor, dê início aí a essa história de como tudo isso começou. Então, vamos lá. É o seguinte, como eu estava falando, né? Tá no sangue. Então, eu sempre gostei de cozinhar. Cheguei a vender bolos tradicionais. E aí, já formada e tudo, na verdade, ainda quase perto de me formar, eu comecei a assim, me sentir muito mal. Me senti muito mal do nada, assim. Eu comecei a comer e tudo que eu comia eu colocava para fora. E eu lembro que nessa época eu fiquei bem preocupada. E, tipo, eu comia uma coisa, depois eu colocava para fora e eu, caramba, eu não vou mais comer isso. Aí, depois eu achava que o problema era uma coisa, tentava não comer nada que tivesse aquele alimento. E quando eu me via, eu estava comendo uma outra coisa que também me fazia mal. Então, eu não conseguia achar o que era que essas coisas que estavam me fazendo mal tinham em comum. E aí, isso me deixou muito preocupada e eu procurei um médico. Enfim, fiz algumas baterias de exames e foi quando eu fui diagnosticada com intolerância à lactose. E naquela época, a minha intolerância era muito severa. Então, realmente, eu precisei tirar da minha vida tudo, né, que tivesse lactose. Só que eu sempre fui muito apaixonada por doce. Então, tirar doce, para mim, era sinal de... Cara, era uma tristeza, porque todo dia depois do Sofrimento. almoço, todo dia depois do almoço, principalmente, eu tinha aquela necessidade de comer nem que fosse um brigadeiro, assim, ó, um brigadeiro. Só que eu não estava mais disposta a pagar o preço, porque eu comia meu brigadeiro, eu matava aquela vontade inicialmente, mas logo depois eu passava muito mal, ficava com gases, aquela sensação de estufamento, de inchaço, aquele peso na barriga, dor mesmo, eu sentia muita dor, tipo dor de cólica. E aí eu ficava assim 2, 3 dias. Então foi quando eu falei, não, cara, não tem mais condição de eu continuar fazendo dessa forma. E essa história estava acontecendo aqui paralelamente ao meu amor pela culinária. Então eu sempre gostei de cozinhar. Tem foto no meu Instagram, acho que desde que eu iniciei o Instagram em 2012, tem foto lá de me cozinhando. Então eu sempre gostei mesmo. E aí foi quando, depois que eu precisei mesmo, que eu entendi que eu ia ter que fazer essa mudança de hábitos alimentares, eu estava cursando mestrado em Bauru. E eu tinha muito tempo sozinha, né? Tu sabe disso. Então eu ficava longe de namorado, eu ficava longe de amigos, assim, de família. Então foi um momento que eu tirei para me cuidar mesmo. Então eu desenvolvi muito o hábito da leitura em Bauru e busquei também me alimentar de uma forma muito mais saudável. Eu falei, bem, se eu tenho esse tempo aqui que tá sobrando, eu vou investir ele em mim. E foi quando eu realmente mergulhei, né? E fui estudar sobre a alimentação funcional. E aí eu procurei fazer cursos, workshops, cursos mais rapidinhos, né? Mais dinâmicos. E o que aconteceu? Eu pesquisava na internet, e assim, para mim era a minha diversão da noite, pesquisar uma receita, ir no supermercado, que eu sempre gostei de supermercado também. Então eu ia no supermercado, comprava e fazia aquela receita. E foi pesquisando, né, numa dessas minhas pesquisas, que eu encontrei uma moça, uma pessoa maravilhosa, chamada Alana Rox, né? Alana Underline Rox. E ela é vegana e numa das receitas dela, eu sempre gosto muito das receitas dela, porque são todas muito práticas, ela falava da biomassa de banana verde. E ela dizia assim, que a biomassa de banana verde fazia o intestino funcionar. Eu, além de intolerante à lactose, eu sempre tive problema de intestino. Então, eu ficava 3 dias sem ir no banheiro. Quando eu viajava, então, pelo amor de Deus, era uma coisa terrível. Então, eu sempre tive esse problema. Sempre que eu viajava, eu me abastecia de remédios, de tudo que me diziam que poderia fazer o meu intestino funcionar. E até então eu vivia de uma forma que eu comia de forma assim já mais saudável, já comia salada, já tomava líquido, mas nada era suficiente para de fato colocar no intestino para funcionar. E aí eu ficava 3, 4 dias sem ir no banheiro, quando eu não aguentava mais eu ia lá e tomava um laxante. Aí eu ia no banheiro, só que destruía a minha flora intestinal. Daí eu entrava de novo nesse ciclo, ficava 3, 4, 5 dias sem ir no banheiro. E eu sabia que isso não era vida. Eu sabia que eu não estava tratando nada. Na verdade, eu estava acabando com tudo, né? E eu sabia que isso daí não podia continuar assim. Então, quando eu vi ela falar da biomassa e do que a biomassa poderia fazer pelo nosso intestino, eu falei, cara, eu já tentei de tudo mesmo. Eu não tenho nada a perder. Vai que, né? Mas eu achei muito difícil, porque era uma coisa natural, né? E a gente tem a tendência a desacreditar naquilo que é natural. A gente tem uma tendência forte a acreditar no poder daquilo que está ali na prateleira da farmácia. E aí eu testei. E o Arthur sabe muito bem dessa história. Foi surreal, porque no outro dia o meu intestino funcionou de uma forma que ele nunca tinha funcionado antes. Então,
Eu consegui ir no banheiro, o banheiro sempre significava para mim um momento de sofrimento. Eu demorava muito tempo no banheiro e eu saía e eu dizia assim, cara, a sensação que eu tenho aqui, ai, não saiu tudo, sabe? E as pessoas que não passam por isso, elas não entendem isso. Como assim não saiu tudo? Para quem tem um intestino que funciona de forma regular, não existe essa realidade, elas não conseguem nem entender. E aí, quando eu comecei a fazer uso da biomassa, eu percebi que eu sentia vontade no banheiro, eu ia no banheiro, eu sentia que saía tudo. E isso foi me aliviando, isso foi me trazendo uma sensação de bem-estar. Isso foi começando a influenciar na minha vida de uma forma geral, né? Eu brinco muito falando que a palavra enfesada, ela não veio do nada. É uma pessoa que está cheia de fezes mesmo, então a gente fica chateada, a gente fica estressada. Fora todo o impacto que um intestino funcionando de forma irregular traz para a nossa vida. Né? Falou daí de hormônios, de absorção de nutrientes, de tudo. Então, eu comecei a perceber a melhora em mim. A gente se conhece. Então, eu comecei a me sentir mais leve. Eu ficava saciada por mais tempo, né? A gente sabe, ela é fibra, então a gente fica saciado por mais tempo. E aí, o que aconteceu? Eu me viciei na biomassa, porque ela colocou meu intestino para funcionar. Então, eu lembro que no começo eu não fazia receitas com a biomassa. Eu só botava uma colherada de biomassa na boca, porque eu queria só o benefício dela. Eu não estava preocupada se eu ia fazer uma coisa gostosa ou não. Eu simplesmente queria usufruir do benefício que ela trazia para minha saúde. Aí eu comecei a misturar ela com morango, comecei a misturar ela com uma canela, comecei a misturar ela com açúcar de coco. Comecei a dar jeito, a tratar essa biomassa. E nessas minhas... tudo que eu fazia na culinária, eu queria colocar a biomassa, porque passou a ser o meu remédio. Antes de eu me apaixonar pela forma como ela se comporta dentro da culinária, eu me apaixonei pelos benefícios. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a fazer tudo com a biomassa. Então, eu fui para a internet pesquisar. E eu descobri que a gente pode fazer tudo com a biomassa. E eu comecei a fazer os bolos de biomassa para consumo próprio. E eu era uma pessoa ativa já na minha rede social. E eu comecei a compartilhar esses bolos. E as pessoas perguntavam e eu falava desse bolo que era feito de biomassa de banana verde. E aí, na sequência, as pessoas falavam assim, mas como que o negócio feito da banana verde vai ser gostoso? E eu falava assim, cara, eu sei que é difícil de acreditar, porque eu também não acreditei no começo, mas assim, só tu provando pra tu saber. Aí falava assim, ah, mas então tu faz por encomenda? Aí eu falava assim, não, eu não faço por encomenda, não. E aí, não fazia mesmo, né? E eu tava lá na realidade de mestrado e tudo, meus pais me mantinham lá 100%. Isso que eu te Financeiramente perguntar, falando. como é que mudou, né, desse ponto do, eu uso a biomassa para fazer receitas para você de fato iniciar um negócio de doces funcionais? Tá. Daí eu sei que eu comecei a fazer todos esses doces e essa questão financeira de depender 100% dos meus pais financeiramente, porque eu ainda não ganhava bolsa nessa época, começou a me incomodar. E foi quando, então, eu tive a ideia, numa das minhas vindas aqui para Manaus, para passar as férias, eu conversei com você e eu falei assim, ó, eu acho que eu quero aproveitar essa ida para Manaus para fazer uma renda extra, para, sei lá, parar de depender 100% dos meus pais. E eu ainda vou matar a curiosidade das pessoas de provarem esse bolo de biomassa de banana verde. Então vai ser bom para todo mundo. Eu pensei assim. E daí você me estimulou muito nesse sentido. A gente meio que fez ali, conversou e viu como que a gente iria viabilizar isso. E eu tive muito medo, né? Arthur, mas será que as pessoas vão gostar? Uma coisa é eu gostar, outra coisa é eu agradar o paladar do outro. Então a gente tem muito esse medo. E a gente conversou que seria um tamanho só de bolo, uma quantidade limitada, e eu só iria fazer nos finais de semana. E você sabe bem o quanto que eu me dediquei, o quanto que eu fui me apaixonando por isso, porque conforme eu fui fazendo essas encomendas, meio que automaticamente as pessoas já começavam a me mandar o feedback, dizendo do quanto que o intestino estava funcionando, dizendo do quanto que aquilo tinha sido gostoso. E aquilo começou a me mover, eu comecei a ficar muito entusiasmada, muito animada. Eu comecei a me sentir de uma forma que eu verdadeiramente ainda não tinha me sentido. E quando eu me dei conta, a culinária estava ali, né? Aquela culinária estava ali fazendo parte da minha vida. Então, foi assim. E foi dessa forma, fazendo esses bolos que tinham uma quantidade certa, uma quantidade limitada e uma data para acabar, que a gente chegou aqui hoje. Então, eu não consegui mais parar o que era para ser uma atividade secundária. Acabou se tornando, aos poucos, sem que eu percebesse, uma atividade primária. Eu ainda estava tendo que voltar para Bauru. Então, eu ficava vindo todos os meses para Manaus. Quando eu chegava em Manaus, minha agenda meio que já estava fechada. Eu já tinha as encomendas que eu iria atender naquele mês. Então, eu fiquei me dividindo entre Bauru para finalizar o meu mestrado, porque para mim não era uma opção
eu parar o meu mestrado para viver esse sonho. Eu tinha certeza de que eu precisava encerrar aquele ciclo. Então, enquanto eu estava lá em Bauru, eu também fazia bolo para as pessoas de Bauru, nas minhas horas vagas. E quando eu estava em Manaus, eu já estava fazendo bolo para o povo aqui de Manaus. E quando eu estava lá, eu estava pegando encomenda daqui. E aí as coisas foram acontecendo de forma muito natural. Então, no começo eu atendia sob encomenda, né? A gente logo bateu ali a nossa quantidade e eu não quis mais parar. E a gente, não, vamos ver no que dá. Vai indo, quando tiver em Manaus, faz. Não tem problema nenhum. Até tu voltar para cá e, de fato, abrir teu consultório, trabalhar com a odontologia e a gente vê como que a gente vai encaixar a culinária aí na tua vida. E assim foi. E aí eu só trabalhava sob encomenda. Depois eu comecei a me arriscar e deixar alguns produtos à pronta entrega na loja da minha mãe. E aí foi acontecendo, foi acontecendo. E as clientes pedindo de novo e indicando para outras, né? O boca a boca, que a gente fala muito no curso também, a gente aborda essas estratégias todas. E aí a gente começou a falar do boca a boca. E as coisas foram acontecendo de forma tão natural. E, enfim, assim, eu fui me sentindo tão viva que não teve mais volta, Arthur, né? Tu sabe disso daí. Não teve mais volta. Tá, aí, então, mas aí tá. Que... Terminou o mestrado, aí você voltou para cá. E aí, como é que foi essa transição? Assim, eu comecei a vender. Como é que você começou a enxergar aquilo como um negócio? Porque a princípio parecia ser só uma atividade que você fazia como uma renda extra. Então, o que mudou? Como é que começou a se tornar como um negócio? E o que você começou a implementar a partir dessa nova demanda que começou a surgir? Né? Você produzia onde? Você falou que começou a vender na coisa da sua mãe, mas como é que era o setor de produção, por exemplo? Eu fiquei um ano, né? Eu fiquei um ano trabalhando na cozinha de casa, na cozinha da minha mãe, do nosso apartamento. Então eu lembro que a gente brigava muito, porque eu ficava chateada, para não dizer pé da vida, quando ela queria fazer peixe, alguma coisa assim, que eu falava que ia empestar a cozinha, que eu precisava fazer meus bolos. Então, no começo, como foi algo muito discreto, não atrapalhou. Logo depois, meio que eu dominei a cozinha da minha mãe. Uma cozinha normal, um fogão normal, uma geladeira normal, pia. Foi ali que eu me instalei. Então, meu setor de produção, que eu ainda nem tinha essa noção na época, o meu setor de produção, ele acontecia todo ali. Né? Ele não era, ele nunca foi assim, não existia o dia do abastecimento, as etapas não eram bem cumpridas ainda, mas a gente começou lá e ficou por um ano lá, trabalhando com um fogão. E eu lembro que a minha tia, que é minha vizinha, ela, né, vizinha de porta, eu pedia o fogão dela emprestado também, e a gente fazia dessa maneira. Eu era sozinha, a moça que trabalhava na casa da minha mãe, às vezes lavava a louça para mim. E aí, conforme as coisas foram acontecendo, eu vim para Manaus e eu já estava tão mergulhada nesse universo, as pessoas já estavam me vendo não mais como dentista, porque a minha rede social passou a ser um local onde eu compartilhava tudo em relação à biomassa e não em relação ao odonto. Então, foi acontecendo dessa forma, as pessoas começaram a ver banana em mim e não mais dente em mim. E aí, quando eu cheguei aqui de volta, que isso não tem muito tempo, tem um ano e meio, né? Foi meio do ano de 2019, foi julho de 2019, não foi isso? Foi. Que aí, foi isso. Então, eu já estava vivendo tudo isso, eu já tinha um monte de encomenda, eu já tinha um monte de plano, eu já tinha proposta de parceria. E quando eu vi, eu dizia para mim que eu queria criar o tempo para ir para o consultório e eu não achava esse tempo para ir para o consultório. Não é que eu não achava, né? Hoje a gente sabe. Eu não me esforçava para isso porque eu estava muito feliz com aquilo que eu estava fazendo. Mas eu ainda não estava em paz com isso. Eu me sentia muito feliz. Eu falava que eu queria ir para a odontologia, sim, e que eu ia dividir. Alguns períodos eu ia para odonto, outros períodos eu ia me dedicar para a culinária funcional. E aí, foi um dia que eu conversei com meu pai, porque eu estava já vivendo dos meus bolos, né? Eu comecei a ter essa noção de negócio com os meus bolos, de forma muito rápida. Eu me tornei financeiramente independente, assim, dos meus pais. Eu passei a pagar minhas contas, isso nunca tinha acontecido na minha vida. Até meus 20, tenho 28, até meus 26 anos, meu pai me sustentava junto com a minha mãe. Então, foi muito louco, porque foi muito rápido. Então, foi assim, isso daí me chamou muita atenção. Falei, cara, peraí, com a odonto eu ainda não tinha conseguido chegar aqui onde eu tô com os doces. E tava me fazendo feliz. Então, assim, eu falei, tá acontecendo alguma coisa aqui. Mas pra quem me perguntava, e aí? Eu ouvi muito isso. Mas tu largou a odonto? Mas tu vai largar? Menina, tu estudou tanto pra virar boleira. Ouvi isso daí também. E aí, eu sentia que lá dentro do meu coração, eu falava assim, não, eu tô nos dois. Só falta me organizar melhor. Eu quero evoluir um pouquinho aqui com o meu negócio de biomassa e depois eu vou ali para a odontologia.
E foi quando eu tive uma conversa com meu pai, falando sobre isso, e eu lembro bem que meu pai fez a seguinte pergunta: minha filha, você tá feliz? Tá dando certo? Você tá feliz? É isso que você quer? E eu disse, sim, eu tô muito feliz. Sim, é isso que eu quero. E ele, né, que como eu digo, foi o grande investidor, a pessoa que mais acreditou em mim nessa vida, que patrocinou todas as coisas que eu quis fazer, que me tornaram quem eu sou hoje. Ele falou, minha filha, se você tá feliz, siga em frente. Cara, e eu digo porque isso realmente foi o divisor de águas. Então eu digo, Arthur, que foi a partir daí que eu comecei a mergulhar de cabeça e ver como um negócio, e ver como uma profissão, e ver como uma missão de vida mesmo, porque eu sinto que eu ainda estava presa à odontologia. E hoje eu acho que eu estava presa porque eu, sem saber, eu tinha essa necessidade, eu sentia que eu tinha que devolver isso para o meu pai de alguma forma, né? Eu tinha que fazer jus a tudo aquilo que eu tinha trilhado. Investimento em especialização, depois mestrado, tudo, faculdade, material de odonto é super caro. Então eu sentia assim que eu estava travada ali, mas eu não enxergava isso. Foi a partir do dia que meu pai falou assim, minha filha, se isso está dando certo, se você está feliz, siga em frente, foi quando eu realmente abracei e comecei a ver os meus bolos, os meus doces funcionais como o meu negócio, como o meu trabalho. Como atividade principal, né? Como atividade principal. E aí, o que mudou? Como é que foi a evolução do teu negócio propriamente dito? Você falou que começou na sua mãe, começou a ter umas brigas lá com a sua mãe em termos de produção. E aí, quais foram os passos seguintes que você foi dando frente à demanda que você estava tendo, frente a essas mudanças? Bem, eu sou uma pessoa... Primeiro, né? A primeira mudança que eu percebi, assim, foi a mudança eu comigo mesma. Assim, a sensação que eu comecei a experimentar da independência, do se sentir útil, do se sentir dona de si de alguma forma, porque eu podia escolher aquilo que eu ia fazer, né? Os meus pais, eles me davam aquilo que eu precisava, mas eu comecei a me incomodar com aquela situação. Então, a primeira coisa que começou a mudar quando eu comecei a viver isso foi realmente a minha sensação, que eu, Samantha, a pessoa Samantha, né? A primeira mudança foi comigo mesma. E eu me vi, eu achava que eu tinha zero espírito para empreender. Então, eu vim de uma família de empreendedores, mas assim, eu queria, né, passar no concurso público para garantir um dinheirinho no final do mês. Eu tenho esse livro até hoje fechado, que eu nunca cheguei a estudar para esse concurso. Então, esses eram meus planos. Se você perguntasse de mim, eu ia dizer que eu não tinha nenhuma aptidão para ser empreendedora. E, assim, o meu caminho, na verdade, as coisas foram acontecendo, as coisas foram evoluindo de forma natural. Em que sentido? Eu não me preparava para as coisas que iam acontecer. As coisas iam acontecer na minha frente e eu me via diante da necessidade de me desenvolver. Então, eu sou muito monopolizadora, muito centralizadora, perfeccionista com o meu negócio, eu gosto do meu jeito. E aí eu já não estava mais aguentando, eu estava sentindo muitas dores na costa, eu estava ficando muito exausta. E a minha avó disse, você precisa, depois de alguns meses, né? Você precisa de alguém para lhe ajudar. Eu falei, jamais alguém para meter a mão nos meus doces? Não, 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 não. E eu lembro que a minha avó falou assim, minha filha vai ser uma diarista para lavar suas louças. Só isso. Eu falei, ai, vó, mas vai ficar me perguntando as coisas, vai ficar falando, eu não gosto, na minha cozinha eu não gosto e tal. E ela insistiu, insistiu, insistiu. E eu falei assim, tá bom, vó, tá bom, vamos lá. Era tipo 2 vezes na semana. Gente, acabou que essa pessoa ficou comigo, né? Ficou um bom tempo comigo. E a produção começou a aumentar muito, porque eu achei que não teria demanda para a produção que eu e mais uma pessoa fôssemos capazes de fazer, né? De produzir. E o que eu percebi? Que, pela implicância da minha avó, quando eu trouxe essa pessoa para minha equipe, primeiro que eu passei a fazer coisas que só dependiam mesmo de mim e a delegar tantas outras funções, né? Ela começou a me ajudar mesmo a ser meu braço direito na cozinha. E eu comecei a alavancar o meu negócio, porque eu já não estava mais dando conta 100% da demanda. Mas por mim estava tudo bem. Eu também achava que 2 pessoas produzindo seria demais. E aí eu fui me surpreendendo e fui aprendendo e fui vendo que não. Então, conforme a gente começou a produzir, a equipe foi se alinhando, a gente produzia, colocava no mercado e tinha espaço para isso, né? Então, no começo, como funcionava? As pessoas iam até minha casa, eu só vendia um tipo de bolo, um tamanho de bolo. E as pessoas iam na portaria do meu prédio e eu entregava esse produto para elas. Depois, conforme as coisas foram evoluindo um pouquinho, depois eu comecei a colocar esse bolo na loja da minha mãe. Minha mãe tem um ateliê de costura e me cedeu um espaço lá. Eu não tenho que pagar nada para ela. Até hoje eu tô lá. Então, é minha mãe, né, gente? E ela disse que era o mínimo que ela poderia fazer por mim. Ceder um espaço na lojinha dela. Eu tenho uma bancadinha lá, onde eu coloco meus produtos. E a gente começou assim. Eu deixava os bolos que já tinham sido previamente encomendados na loja da minha mãe e as pessoas passavam lá.
Só que depois vieram as pessoas que não tinham encomendado e queriam um bolo. Então surgiu a necessidade e a ideia de deixar produtos disponíveis à pronta entrega. Então eu fui sentindo ali as pessoas, ouvindo muito meus clientes e fazendo o que eles estavam me pedindo. Daí depois, para a criação de um outro produto. Sá, esse bolo é uma delícia, mas é muito grande, eu sou sozinha em casa. Aí eu, caramba, então peraí, eu vou ter que... Aí, 1, 2, 3, 4, 5 pessoas falando isso. Aí eu falei, não. Aí... Pô, por que tu não faz um bolo de pote? Aí eu falei, cara, bolo de pote. Aí surgiu o bolo de pote. Aí depois eu lembro que falaram, cara, mas tu já imaginou uma porção de brigadeiro? Às vezes a gente passa ali depois do almoço, a gente quer uma coisinha assim, mais gostosa, mas não sei o quê. Coloquei brigadeiro de colher. Então, as coisas foram acontecendo meio que dessa forma. Os meus clientes foram me norteando nesse processo, na criação de novos produtos e na forma e também me nortearam em novas formas de apresentar esse produto. E aí, o espaço na casa da minha mãe foi ficando pequeno mesmo. Foi quando eu me vi diante da necessidade de ir para um espaço maior, onde eu pudesse mesmo colocar 2 fogões para funcionar o tempo inteiro e aumentar a minha produção. E aí, a gente começou a nossa sequência de mudanças, né? A gente foi para uma casa, depois a gente acabou não renovando o contrato, porque essa casa ficava muito longe do local onde da loja da minha mãe, que é o local onde eu vendo meus produtos. E aí, por uma questão logística, eu acabei não achando que valia muito a pena. Depois a gente se mudou para um prédio onde a gente foi expulso, porque a gente produzia muito bolo. A gente disse que ia para lá. Eu falei que fazia bolo. Eles disseram, não, não tem problema não. Acharam que era uma produçãozinha meia boca. Se surpreenderam, a gente foi expulso. E aí foi quando, né, eu já estava trilhando esse caminho aí há quase 2 anos. Já tinha conseguido economizar uma boa grana. E eu falei, não, eu vejo que é Deus aí me empurrando para que eu crie o meu espaço planejado do jeitinho que eu quero, do jeitinho que vai fazer a minha produção funcionar da melhor maneira. E assim, as coisas foram acontecendo. Eu fui, como eu tô te falando, Arthur, eu fui vendo a necessidade e fui estudando para aquela necessidade. Eu lembro bem quando me pediram a primeira vez biomassa, né? Que eu tive que vender, comercializar a primeira vez a biomassa. Nossa, tu lembra, né? O desespero que eu sentia, eu não sabia como vender, que preço colocar. Eu não sabia de nada, eu não sabia falar de dinheiro. Então, foi vivendo esse processo, foi enfrentando. Eu lembro que as pessoas perguntavam o preço, eu dizia assim, é tanto. Gente, saía correndo, era uma coisa ridícula, era uma coisa ridícula. E como que isso passou? Praticando, fazendo. Eu lembro que você, né, para quem sabe, Arthur, meu namorado, ele me ajudou 100% nisso. Então, ele foi me ajudando a desfazer esses medos, a superar, na verdade, esses medos, esses obstáculos. A gente conversava muito. Eu sempre tive muitos sonhos dentro de mim, mas eu tinha uma dificuldade em colocar em prática esses sonhos. E ele tem uma visão muito estratégica, muito racional da coisa, né? Eu sou muita emoção, ele é muito razão. Então, eu falava para ele dos meus sonhos, do que eu queria, do que eu tinha vontade. E eu não sabia nem por onde começar. E ele sentava comigo e dizia... Ele, tipo assim, me direcionava de certa forma, né? Me ajudava a dar o passo seguinte. Então, eu digo que nesse sentido aí, a parceria dele, o apoio incondicional dele e tudo que ele me ensinou, né? Você sabe, eu já falei isso para você várias vezes, foram essenciais. Eu acho que eu tenho muita força, muito entusiasmo, mas isso precisava ser direcionado e isso precisava sair de dentro do meu coração e do papel e ir para a prática. E você foi a pessoa que viabilizou a prática desses sonhos, né? Que estão dentro de mim. E aí as coisas foram acontecendo assim. Eu nunca parei para estudar empreendedorismo. Eu fui estudando aos poucos. Então, eu precisei comercializar biomassa. Cara, como faz isso? Internet. Conceito de precificação, validade, tabela nutricional. Então, aí daqui a pouco veio um outro parceiro. Samanta, eu quero vender teus bolos na minha loja. Você precisa ter um código de barra para isso. Meu Deus, como assim código de barra? Internet. Criação de código de barra. Achei um site. Então, as coisas foram acontecendo assim. Eu não me preparei. Eu só fui. Eu só fui porque era o que o meu coração mandava fazer. Então, eu fui e no meio do caminho eu fui aprendendo como eu tenho feito até hoje, né? A gente tem um lema, nós dois, do tipo, o feito é melhor que o perfeito. Então, a gente nunca espera ficar perfeito pra gente meter a cara. A gente vai da melhor forma que a gente pode ir e a gente oferece aquilo de melhor que a gente tem. E o resto, a gente se coloca como aprendiz aí da vida mesmo, né? A gente se abre para que a gente tenha acesso a outros conhecimentos mesmo. Então, eu te respondi, Arthur, não sei. Respondeu. Deixa eu falar um pouquinho também. Então,
a gente gosta a gente tem sempre momentos, né, onde a gente discute, a gente faz nossos planos, né, e a gente sempre conversa sobre assuntos diversos da vida. E eu sempre vi em você isso, né, que a cozinha, de estar na cozinha, era uma coisa que você gostava. E a gente parte daquele princípio que empreender significa remunerar a sua paixão. Então, se aquilo ali era uma paixão sua, por que não remunerar, né? A gente tem uma relação muito, às vezes, negativa com o dinheiro, com aquilo que a gente tem que fazer para a gente sobreviver, né? Se sustentar. Então, existe sempre um direcionamento. Não, as caixinhas, não, você vai fazer uma faculdade, depois você vai pegar um emprego e aí depois, enfim, você vai seguir nessa linhazinha aqui. Então, e a gente não recebe nenhum tipo de orientação por esse outro lado, para essa visão do empreendedorismo, para essa visão beleza, de criar demanda, de organizar o setor de produção, enfim. Então, de fato, quando a gente entende que não há nada de errado em a gente ganhar dinheiro com coisas que fazem bem para a gente, coisas que a gente gosta, né, e a gente começa a, de fato, focar nisso, em fazer, em tentar buscar melhorar o nosso negócio, o nosso empreendimento, e esse empreendimento é aquilo que te faz bem, você está matando vários coelhos numa cajadada só, né? É totalmente diferente quando você está trabalhando em algo que você gosta, em algo que te faz bem, algo que você considera até um hobby, né? E algo que você está fazendo porque disseram que você tinha que fazer, porque disseram que esse era o caminho. Então, eu acho que foi corajoso da sua parte, por exemplo, enfrentar um conjunto de julgamentos sobre a odontologia, sobre o fato de você ter feito uma faculdade e, enfim, é um caminho. Não quer dizer que é o melhor caminho, que é o único caminho, mas é um caminho. Então, tomar a decisão de ir por um outro caminho, o caminho do empreendedorismo, o caminho da remuneração da paixão, eu acho que é um ato de coragem, né? E aí, fora isso, existe a questão da... tem vários conceitos, né, por trás do mundo do empreendedorismo. Então, uma vez que você tem essa habilidade, né, de mexer alguma coisa que você gosta e é uma coisa que você tem habilidade, né, o outro ponto só é criar demanda. E hoje em dia, como a gente vê que existe uma demanda gigantesca, né, por mulheres ali que querem um doce todo dia e mulheres que têm um problema de intestino, pronto, você juntou as três grandes demandas, né, pontos que são necessários para que uma empresa tenha sucesso, que é a habilidade, né, de alguma habilidade com alguma coisa que resolva um problema e algo que você goste de trabalhar e que resolva um problema de muita gente. Então, quanto mais você resolve se você resolve um problema muito grande de muita gente, né, você tem uma grande oportunidade aí de se tornar bem-sucedida no seu negócio. Então, quando eu comecei a perceber que você tinha essa habilidade, que você tinha essa paixão pelo odonto e pelo mundo, né, dos doces funcionais, e quando eu comecei a perceber que tinha uma grande oportunidade aí, por que não incentivar? Né? Então, eu acho que... E aí, de fato, a gente viu na prática que é isso que precisa. Então, se você tem paixão, se você tem habilidade e se existe a demanda, né, que a gente chama de PhD, então pronto, por que não se enfiar de cabeça, né, nesse mundo? E foi o que aconteceu e a gente vê aí que a gente já está colhendo resultados em cima disso. Né? E, mas eu quero te perguntar duas coisas. Primeira pergunta como é que você viu, o que você acha que você fez que foi responsável pelo aumento da demanda? Qual foi a sua principal estratégia que você considera que fez com que mais pessoas desejassem ali o seu produto? Eu acho que tudo começa, eu vejo assim, tá tudo muito interligado, né? O fato de ter se tornado a minha paixão e, de fato, ter mudado toda a minha realidade, né? Seja da minha vida pessoal como da minha vida profissional, e por, de fato, ser algo que eu amo fazer, eu mergulhei de cabeça. E eu me conheci, na verdade, eu me descobri, eu vi em mim características que eu não imaginava ter. Entendeu? Porque, na verdade, eu digo assim, que a gente só consegue desenvolver tudo aquilo que a gente veio para o mundo para ser quando a gente está no nosso lugar, né? Quando a gente encontra aquilo que a gente veio fazer. Então, eu vi em mim uma garra, uma força, uma coragem, uma energia que eu ainda não tinha visto. Eu me dedicava, sempre me dediquei muito para aquilo que eu queria fazer, mas eu me surpreendi com tanto que eu me dediquei, né? Que eu comecei a me dedicar para o meu negócio, porque eu estava muito feliz ali.
Então, até hoje, eu recebo muito, ai, Samantha, tem que parar um pouco, a vida não é só trabalho. Ai, Samantha, tá demais. Só que, para mim, não é trabalho. Vai muito além disso. Eu sei da missão que eu tenho, que é propagar a biomassa ao redor do mundo, e eu tô fazendo aquilo que eu amo. Então, realmente, para mim, é como se não tivesse fim. Eu não canso. E aí, por ser algo que eu amo, eu comecei a compartilhar muito nas minhas redes sociais, né? Eu uso bastante as minhas redes sociais. Então, eu queria mostrar para as pessoas o que existe ali, que é algo natural, é algo simples, e as pessoas estão deixando de lado, elas não conhecem. Então, eu me senti assim, parece que era um negócio que ficava dentro de mim, que eu queria dizer para as pessoas o que era. E eu acho que essa minha ânsia e essa minha repetição, essa minha constância em mostrar para as pessoas o poder que tinha na biomassa e nos doces funcionais, levava elas a quererem, a desejarem experimentar aquilo. E aí, conforme elas iam experimentando, elas iam gostando e elas iam pedindo novamente. E eu sempre tive muito bom relacionamento com meus clientes. Então, hoje em dia eu já não consigo mais ter contato com todos, né? A equipe precisou crescer com o aumento da demanda. E os nossos colaboradores aumentaram também. Hoje nós somos quatro colaboradores diretos, assim, fora os terceirizados. Então, o que aconteceu? Eu não consigo mais ter esse contato direto com todos os clientes, mas eu por muito tempo fiz isso. Então, eu acho que esse relacionamento, seja no pré-venda, né, durante a venda ali do bolo e até no pós-venda, porque eu ia atrás do cliente, eu queria muito saber o que ele tinha gostado, se ele tinha gostado ou não. Então, eu acho que essa minha ânsia e essa minha constância em mostrar que era real tudo aquilo que eu estava falando, e a minha constância em falar do poder que tem na biomassa, no poder que tem num doce funcional, e junto com esse meu relacionamento com o cliente, e com essa minha paixão, e com essa minha dedicação, que também foi constante e é constante, eu te diria assim que foram as coisas mais, assim, que eu acredito, né, que fizeram dar certo. Show! E o plano de difundir isso para mais pessoas? Como é que foi isso? Como é que... Pois é, foi assim, eu comecei a ver relatos de todos os tipos. Desde a mãe falando da criancinha de meses ali que tinha constipação e que passou a fazer uso da biomassa, né? Era aleitamento exclusivo, aleitamento materno exclusivo. Desde a mãe que me disse que a criancinha tinha problema, ficava dias sem ir no banheiro e que aquilo fazia ela sofrer muito. E eu falei, come a biomassa, porque através do leite ele vai ter acesso ao benefício da biomassa. E a mãe me dizer que aquilo ali tinha feito o bebezinho ir no banheiro, que ela não sabia como eu estava feliz. Então, eu recebia desde esse tipo de relato até a idosa que a filha dizia que a mãe dela não ia no banheiro e que já tinha tentado de tudo e não resolvia. Então, eram relatos assim que mexiam comigo, porque eu sei que dor é essa. Eu tinha essa dor de um intestino irregular, né? E eu sabia as consequências que isso trazia para minha vida. E o meu sonho era ter um intestino funcionando de forma regular. Então, quando eu vi que tantas pessoas estavam tendo seus problemas resolvidos por algo que é tão simples, mas como eu digo, a banana verde, ela precisava da minha voz, da minha energia, do meu entusiasmo. Porque para que eu dissesse, né, eu me vejo como mensageira aí dessa mensagem, claro, né? De que a biomassa é dos poderes que tem na banana verde. Seja através da biomassa, seja através da farinha de banana verde, enfim, banana verde. Só que o meu negócio é biomassa pela grande... por ela ser tão coringa dentro da culinária, né? E a gente consegue dar funções para ela que a gente não consegue dar para nenhuma outra matéria-prima vindo aí da banana verde. Então, esse tipo, eu acho, Arthur, que a quantidade de feedback positivo que eu comecei a receber foi o grande divisor de águas também nesse sentido, que eu falei assim, chegou um ponto que eu falei, eu não consigo mais viver sem esse tipo de feedback. Eu quero que todo mundo consuma banana verde. E eu comecei a ficar inquieta e eu comecei a querer mesmo isso muito forte. E aí foi conversando com você, né? Visão estratégica, porque por mim eu ia fazer minha fábrica de biomassa, de doces, de tudo. E aí você falou que a gente meio que começou, né, a pensar já de forma mais estratégica. Porque eu falava, eu quero que o mundo inteiro conheça a banana verde. Banana verde é muito fácil de dar, tem bananeiro em todo canto, tem fruta que depende de uma série de condições climáticas. A banana não, mano, nem quando tu não quer ela dá ali. E aí a gente começou a pensar, né, grande. Foi quando eu comecei, eu não sabia pensar grande, mas foi quando a gente começou juntos a pensar grande. E aí teve a experiência da África também, quando a gente foi para a África para desenvolver um projeto seu. Eu lembro que eu falei, Arthur, meu sonho, cara, era ensinar a biomassa na África. Porque tu já pensou
aquelas crianças, né? Pelo menos pro lugar que a gente ia, é uma população muito carente, que passa fome, sim. Então eu falei, tu já pensou, Arthur, se essas pessoas pudessem consumir a biomassa? Beleza. E ele falou assim pra mim, amor, eu acho que é possível, porque lá tem bananeira e tal e coisa. Quando a gente chegou lá, eu vi que era muito mais possível do que eu tinha imaginado. Era banana para todo canto. E eles consumiam muitas farinhas para satisfazer mesmo, sem valor nutricional nenhum. Então, eles comiam muito galho, né, Arthur? Muitas coisas, assim, que são típicas lá. E não tinham valor nutricional nenhum, mas é costume deles comer. E eles tinham que comer para ficar cheinhos mesmo. Então, lá, a gente não pensa no alimento para nutrir. A gente não tem essa opção, eu vou escolher aquilo que vai me nutrir. Não. Eles comem aquilo que dá para que eles fiquem satisfeitos e saciados. E aí eu falei, Arthur do céu, olha o tanto de banana que tem nesse lugar. Arthur, eles precisam substituir esse monte de farinha pela biomassa, porque eles vão ficar saciados, ou seja, vai matar a fome, só que é algo extremamente, assim, cheio de valor nutricional. Isso daqui é fibra, vai colocar o intestino deles para funcionar. O intestino funcionando de uma forma melhor vai aumentar a imunidade deles, como eu falei com a mamá ontem, o tanto que eles precisam de fortalecer o sistema imunológico deles. Então, eu consegui, né? A gente conseguiu ensinar a biomassa na África. Claro que foi um trabalho ainda muito pequenininho, mas ele me deu a certeza, assim, no meu coração de que foi desde lá, né? Que eu realmente entendi que a minha missão não era espalhar biomassa aqui em Manaus, não era no Amazonas e não era no Brasil, era no mundo. E eu lembro que a primeira vez que eu falei isso, que eu falei assim, não, a minha missão é levar a biomassa para o mundo. Eu lembro que eu falei, nossa, ousada, né? Porque a gente não cresce, a gente não é treinado para sonhar grande, a gente não é. Só que conforme as coisas foram acontecendo, eu fui me tornando mais autoconfiante e eu fui me autoconhecendo também. E eu vi que eu tinha potencial para isso, porque eu estava disposta a dar tudo por isso. Então, se eu estava disposta a dar o meu tudo, e eu sabia o quanto que eu amava aquilo, e eu sei que quando eu amo, eu dou muito por aquilo, eu falei, cara, é nós. É nós. Agora vamos bolar um plano para eu lembro realizar isso, né? eu lembro que a gente tinha a gente sentou numa dessas conversas, né, onde a gente planeja o futuro, pensa e a gente para pensar grande. Eu lembro que eu não sei se você lembra quando eu falei isso. Falei, amor, já sabendo, né, do teu objetivo de difundir a biomassa e tudo mais, eu falei, amor, você tem 3 opções. Uma você monta uma fábrica aqui, uma super fábrica, onde você vai botar um monte de produto e você vai fazer esses produtos chegar em um monte de locais, né, e você vai vender esses produtos, enfim, no mundo todo. Você tem uma segunda opção, que é montar uma franquia, e aí você tem uma loja física, essa loja física vai vender seus doces, e aí você monta uma franquia e outras pessoas vão vender, vão pegar essa franquia e vão difundir ali sua biomassa. Ou você começa a ensinar o seu modelo de negócio. Você começa você organiza tudo aquilo que você fez, todos esses passos que você já deu, enfim, estrutura isso de uma forma que vai ajudar outras pessoas a não cometer os erros que você cometeu, estrutura isso num curso e você difunde isso para mais e mais pessoas e você vai ter também um impacto. À medida que essas outras pessoas vão replicar, vão começar a conhecer ali os benefícios da biomassa, vão começar a se apaixonar pela biomassa, como você se apaixonou, e elas vão começar a vender isso, pronto, você vai também estar atendendo a esse objetivo de colocar a biomassa no mundo todo. E eu acho que a partir daí, né, a gente... Eu lembro que quando tu me falou isso, parecia tão distante. Falei, Senhor, mas como assim, né? E eu era muito apegada, assim, aquilo que era aqui, era palpável. Eu era muito apegada àquilo que era palpável, que estava aqui na minha mão, no meu controle, né? Os meus docinhos aqui. E eu comecei a ver que realmente, se eu realmente tinha essa vontade de que todo mundo ficasse conhecendo a biomassa, eu precisava ir muito além disso, né? Então, a gente realmente começou a mergulhar nesse projeto. E essa história realmente da franquia, por um momento ela me fez brilhar os olhos, mas depois eu falei, não é só isso, é muito além disso. E de forma assim, para que realmente fosse acessível a todas, teria que ser através da internet, teria que ser algo digital, teria que ser algo que não depende que eu esteja lá o tempo inteiro, porque para que eu dê conta de um projeto grandioso como esse, existem outras demandas onde de fato eu preciso estar presente cuidando. E a gente começou a falar de escalar, né? Que é a internet onde a gente consegue escalar isso daí. Então,
eu não poderia mais ficar presa a coisas que dependem do meu tempo e que dependem de mim ali para serem feitas. E pela internet a gente consegue levar essa nossa mensagem de forma muito mais rápida para um número muito maior de pessoas. Sim, sim, sim. E, enfim, eu já estava um pouco nesse mundo e eu fico muito feliz, né, de poder contribuir com você com esse objetivo, com esse projeto tão bonito, né? Quando eu comecei, eu confesso que eu não imaginava o impacto. Eu achava que, beleza, a biomassa tem um certo benefício nas pessoas, mais pessoas vão ter contato com a biomassa, mas eu não imaginava o impacto nas pessoas que começaram a fazer os seus cursos. Então, hoje em dia, o que a gente vê, né, de pessoas que, a partir dos seus ensinamentos, né, estão começando ali a acordar para a vida, a querer sentir, né, essa sensação aí de independência financeira, né, de pessoa que está ali trabalhando com o que gosta, de estar ganhando a vida com o que gosta, de estar fazendo um bom dinheiro com aquilo que gosta. Então, aquilo que você atingiu e que você está ajudando outras pessoas a atingir, isso é raro, né? Não é comum você encontrar pessoas que ganham a vida com aquilo que gosta. Então, te ajudar a espalhar essa sensação para mais e mais pessoas, para mim também está sendo muito legal. Porque, enfim, eu já estou nesse meio digital aqui há um tempo, né? Quem não sabe, eu sou médico, tenho meu consultório, mas eu abri uma empresa de cursos digitais também. E eu já tinha uma certa experiência, né, com cursos digitais e eu, conversando aí com a Samantha, decidi também apoiá-la, né, nessa missão dela de propagar a biomassa mundo afora. Então, mas eu não sentia nos meus outros cursos, né, esse feedback, essa sensação de que a gente está, de fato, transformando outras pessoas, de que outras pessoas estão, de fato, se sentindo mais empoderadas, se sentindo mais livres, se sentindo mais felizes com essa nova realidade de um trabalho em cima de algo que leva a saúde para as pessoas, um trabalho que a pessoa tem liberdade de produzir, de escolher ali o tempo de trabalho, enfim, a gente sabe que tem pessoas que adotam o seu curso, seja para fazer uma renda extra, e tem aquelas pessoas que vão dedicar de cabeça, mas independente disso, está sendo muito gratificante ver, né, que a gente tem contribuído não só para a propagação da biomassa, mas também para propagar ali o empreendedorismo, para fazer com que pessoas saiam de uma situação, para que mais pessoas possam sentir essa liberdade, né, que é empreender em algo daquilo que gostam. Arthur, eu acho que o grande ponto aqui é você se sentir chamado por isso. É você amar. Porque eu digo assim que eu não imaginava que eu seria capaz de desenvolver todas essas características que a gente vem desenvolvendo, né? E eu acho que o que me levou a ter essa vontade de desenvolver, de aprender, de superar os meus medos, meus receios e tudo, foi esse amor mesmo por isso que eu faço. Então, eu digo assim, porque a gente sabe que tem muitas mulheres, né, que são apaixonadas pela culinária, outras que têm buscado uma melhoria de vida. Tem várias das meninas aqui que entraram no curso porque queriam dar uma alimentação melhor para a família e hoje em dia estão empreendendo e dizendo para mim o quanto que estão felizes e realizadas. Tem tanta história, porque essa semana, essas lives todas foram assim surpreendentes para mim, porque apesar de as meninas estarem no curso, às vezes a gente não consegue ter acesso à vida delas mesmo de forma mais aprofundada. Então foi uma oportunidade assim que eu achei muito especial de conhecer de forma mais aprofundada cada uma dessas histórias, né? E aí, cada uma por um motivo diferente, mas o fato é exatamente isso que você falou. Você vê mulheres felizes, você vê mulheres, apesar de essa palavra estar na moda, mas é verdade, mulheres empoderadas, mulheres, como eu gosto de dizer, né? Que estão sendo melhores esposas, melhores mães, melhores para todos aqueles que estão ao redor delas, porque elas estão se sentindo dona de si, elas estão sentindo que elas podem, sabe? Essa sensação pra gente é muito boa, sentir que a gente pode fazer o que a gente quiser. E isso acaba trazendo uma autoconfiança. E essa autoconfiança, ela vai refletindo em todas as áreas da nossa vida. Então, a gente começa a entrar num ciclo virtuoso, numa série de sensações boas, de sentimentos bons, que é natural. A gente começa a irradiar, refletir nas pessoas que estão ao nosso redor. E, para mim, né, é dessa forma aí minha contribuição para o mundo, porque eu acredito que dessa forma, que começou lá na biomassa, né? Elas estão empreendendo com a biomassa, mas começou lá.
mas a minha ideia é que elas vão estar tão felizes e essa felicidade vai refletir nas pessoas ao redor delas e assim o mundo vai ficando um pouquinho cada vez melhor e mais saudável. Porque para essas pessoas, que elas serão melhores pessoas, elas não vão deixar de oferecer a biomassa, elas vão oferecer a biomassa. Então, tá entendendo? E eu ainda estou muito assustada também, porque é um projeto, de certa forma, que não tem tanto tempo assim, né? E ele já está tendo resultados absurdos, assim, de mudanças mesmo de realidade, mudanças de vida, que as meninas, o povo todo viu aqui, as lives estão todas salvas. Então, eu ainda, isso tudo é muito novo, e às vezes eu nem acredito que está acontecendo. Você lembra, eu relutei muito, a minha última luta foi essa, inclusive, né? Porque eu era apegada às minhas receitas, lembra? E tu, parece assim, que tu via já lá na frente, eu apegada, eu dizia, não, mas minha receita é minha, é minha. E aí eu precisei superar isso por algo muito maior. E hoje em dia, para mim, né, é muito fácil entregar a minha receita, porque eu acho e eu acredito, e eu tenho comprovado isso na minha vida, que tudo que a gente recebe de bom, a gente tem que entender que é bênção. E a gente tem que colocar essa bênção para rodar. De nada adianta chegar um monte de coisa boa para mim e eu segurar aqui, ó. Nossa, eu vou ser muito boa aqui, eu vou ficar... Não serve. Não vai acabar em você. Isso é muito pouco, isso é muito pobre, isso é muito raso. Então, tudo de bom, a gente tem que ser um canal, né? Tudo de bom, independente da sua religião. Tudo de bom que a gente recebe, tudo de bom que acontece na nossa vida, eu digo que é uma responsabilidade nossa, como ser humano, a gente colocar essa bênção, essas coisas boas, passar elas adiante, para que a gente consiga influenciar outras pessoas também com bons sentimentos, boas atitudes. E para que a gente consiga inspirar mais pessoas, né? Porque eu falar aqui é muito fácil. Outra coisa é eu dar meu exemplo e arrastar um monte de gente junto comigo. E planos futuros, Sá? O que a gente tem aí? Vamos olhar lá para frente. Ó, a gente veio de só para fazer uma retrospectiva, a gente veio de um momento onde vocês só queriam utilizar a biomassa para consumo próprio, para resolver um problema de intestino. A gente passou para um momento onde você começou a ver ali uma oportunidade Aí você começou a desenvolver receitas, né, com a biomassa. Você viu ali uma oportunidade de começar a fazer sua renda extra, de conseguir sua certa independência financeira com aquilo. Você começou a desenvolver seu negócio, começou a movimentar suas redes, começou a aumentar sua demanda, começou a aumentar sua produção. E aí começou a propagação disso via digital. E o que a gente tem mais para frente? O que é futuro? Vamos deixar isso bem claro, né, Arthur? Porque tem gente que pensa, mas tem uma loja. Não, não tem uma loja. Minha venda, a maior parte dela foi através da rede social. Eu tenho uma loja da minha mãe, que é um local onde eu coloco meus produtos hoje em dia. Então, algumas clientes passam lá, pegam seus produtos ou fazem retiradas de produtos que elas encomendaram previamente. Então, isso tudo foi através da internet mesmo. Toda essa venda, esse primeiro contato com o cliente. Eu conheci muitas clientes que se tornaram amigas. Tudo isso foi através da internet. Então, acho importante a gente falar isso, porque tem pessoas que acham que a gente precisa ter uma estrutura muito grande por trás e a gente não precisa. E o outro ponto também, que eu acho legal a gente falar, é que a gente também não precisa de uma grande estrutura para começar, né? Como eu te falei no comecinho, eu comecei, fiquei um ano trabalhando na cozinha de casa da minha mãe, com um fogão, com uma pia, com geladeira. E assim, fiquei um ano ainda entre idas e vindas, todo mês viajando para Bauru para fazer para finalizar o meu mestrado. E os finais de semana que eu conseguia estar aqui, eu estava produzindo bolo. Então, isso para mim, na verdade, me fortaleceu. Eu não vi isso como um obstáculo. E quando eu estava lá em Bauru, eu ainda peguei e falei, quer saber? Eu vou fazer bolo aqui também. Então, eu estava muito disposta a fazer dar certo. Eu acho que isso é a grande diferença. Diante de qualquer situação assim, eu não via muito a dificuldade. Eu me treinei para começar a ver logo a solução. Beleza, isso daqui tá parecendo ruim, mas problema, solução, né? Onde eu tô vendo um problema, tá me mostrando que ali onde tem um problema, tá me mostrando que também existe uma solução. Então, a gente foi trabalhando muito nesse sentido. Eu acho que essa forma de pensar é muito importante para todas as meninas que estão querendo empreender junto com a gente e fazer parte desse exército, como eu tenho chamado, e levar e juntas colocar em prática essa missão que é propagar a biomassa ao redor do mundo.
Então, eu diria que tem que ter paixão. Não precisa ser ninguém que entende de empreendedorismo. Só precisa ter... Assim, eu não digo nem que precisa ter paixão, porque a história da Aline aqui, ela dizia, Samantha nem tinha muito esse negócio com cozinha. E assim como a Aline, tiveram outras. A Alessandra falou também que não gostava tanto de cozinha. Então, eu não digo nem a paixão pela culinária. Eu digo a vontade de fazer dar certo, a vontade de empreender, de fazer seus 2 a 8 mil reais por mês ou até conquistar sua independência financeira, a vontade de se tornar dona de si. Porque assim, a culinária ali, né, isso é um veículo. A paixão, ela não necessariamente precisa ser a paixão por estar na cozinha. A paixão pode ser a paixão por fazer o seu carinho chegar em alguém. A paixão por fazer ali o seu cuidado com um certo produto chegar em alguém. Então, não necessariamente a cozinha assim, né? Eu lembro bem que eu, no aniversário de casa, aniversário da minha mãe, do meu irmão, da minha avó, eu sempre gostei de enfeitar a mesa. Eu sempre gostei de fazer um docinho. E eu fazia com muito carinho. E eu lembro que eu ficava tão feliz naquele dia. E as pessoas provavam e gostavam. E eu tô falando de doce normal, doce tradicional. E eu amava sabe, esse poder enfeitar, esse poder agradar. Eu sempre gostei. Uma das formas, né, da minha forma de comunicar amor é cozinhando para a pessoa, você sabe bem disso. Então, é uma forma que eu sempre tive de demonstrar meu afeto. E aí, eu me sentia muito bem quando aquela pessoa provava aquilo que eu tinha feito e gostava. E eu lembro que eu sentia uma sensação do tipo assim, ó, cara, mas e agora? Só no próximo aniversário que eu vou poder fazer isso? Então, o presentear, o agradar com a comida sempre foi algo que me moveu, tá? Eu já sabia disso. Então, quando eu vi que através dos doces, além de eu levar saúde, eu também tinha a pessoa, ela comprou teu bolo, ela pagou por aquilo, mas ela retribui com carinho. Ela retribui como se ela tivesse ganhado aquilo, porque a sensação de bem-estar que você proporcionou para aquela pessoa é natural que ela te dê um feedback, ela te responda, ela te devolva carinho e ela te devolva amor. Então, na verdade, eu acho que eu me viciei foi nessa sensação, sabe? De saber que fazendo aquilo que eu sempre amei fazer, que foi cozinhar, eu estava comunicando muito sobre mim e levando o meu amor, levando o meu carinho adiante através dos produtos. E como eu digo até hoje, eu digo assim que eu me sinto muito honrada por tantas pessoas já terem aberto a porta de suas casas para que eu entrasse através dos produtos, porque eu acho que isso é uma coisa muito séria. Eu tenho muita consciência daquilo que eu coloco para dentro. Então, se a pessoa confiou em mim, né? Eu faço parte de vários aniversários, de várias comemorações muito especiais. Fiz parte de várias ceias aí no Natal. E eu digo, gente, muito obrigada. Eu ainda não me acostumei com isso, mas tenho a certeza de que ao comer um dos nossos doces, vocês estão ali comendo não só algo que foi muito bem feito, com muita qualidade, mas algo que está repleto de bons sentimentos, de boas energias, porque eu não me permito estar dentro da minha cozinha produzindo se eu não estiver bem. Se eu não estou bem, eu reconheço, eu estou toda hora me avaliando, eu vou tomar um banho, volto, você sabe disso. Então, eu acho que o grande X da questão aí é paixão, é amor e é entrega, tá? Paixão, amor e entrega. E eu tenho visto isso nas meninas que já estão no campo de batalha, já estão fazendo vários bolos, vendendo demais. Todas elas têm algo em comum. Elas estão entusiasmadas, elas acreditam no que elas estão fazendo, elas estão se dedicando. E aí, meu amigo, para quem se dedica com paixão e de forma constante, não tem limite, não. Não tem limite. Então, eu bato muito nessa tecla com ela. Vocês só por causa de receitas e eu nem queria que estivessem. Aqui a gente compartilha muito mais. Aqui a gente tem a missão de, através das nossas receitas, que são muito especiais e muito gostosas e saudáveis, deixar esse mundo um lugar muito melhor. E a gente tem conseguido isso. Eu digo que eu não conseguiria sem elas. Então, o plano para o futuro é aumentar esse nosso exército, é mergulhar cada vez mais de cabeça, me entregar cada vez mais para esse projeto, né, do nosso curso digital mesmo, porque é só através dele que eu vou poder alcançar esse meu grande objetivo, que é propagar biomassa ao redor do mundo. Eu vou continuar com o meu físico, como a gente fala, que é a minha venda presencial aqui. Tem horas que eu penso em aumentar a equipe, assim, absurdamente. Tem horas que eu falo, ai, cara, mas eu quero ter a liberdade de fazer o que eu quero, não sei, aqui eu sou tão pequenininha, eu vou gastar tanta energia, tanto tempo em treinamento de equipe, em relacionamento, em tudo, sendo que eu poderia estar gastando esse tempo, investindo esse tempo no curso, e através do curso eu estaria alcançando uma quantidade muito maior de pessoas. Então,
diariamente, praticamente, assim, eu sou questionada. Ai, Sá, mas por que tu não tem uma loja? Eu falo, gente, não é um desejo do meu coração. Pode ser que um dia seja, mas por enquanto o desejo do meu coração é ver, como eu tenho visto, eu tô muito feliz. Vocês estão vendo que o meu olho tá baixo, né? Tô cansada também, mas tô feliz, porque eu tenho visto, no decorrer dessas semanas, a quantidade de mulheres que estão felizes junto comigo, né? Mulheres de 60, 50, 40 anos, que têm muito mais vivência, muito mais experiência, estão se dando a oportunidade de aprender comigo e que estão me dizendo, Sá, você fez eu me sentir viva de novo. Sá, você, para mim, significou a saída de um luto, né? Sá, para mim, você significou, você me fez, com a sua energia, você fez eu me levantar da cama. Cara, isso é muito forte. Isso para mim é muito forte. Então, às vezes eu acho que eu não tenho nem consciência dessa responsabilidade. Como eu disse para a mamá ontem, eu falo só que Deus cuide, né? Que Deus me use para que eu tenha competência para alcançar mais e mais pessoas, porque o que eu quero é isso. São mulheres donas de si, mulheres que têm amor, têm paixão pela vida e que vão trabalhar do conforto das suas casas, que vão poder passar mais tempo com a família, que vão poder ser dona do seu horário, que não vão mais precisar ir para um trabalho que elas não são felizes. Elas não vão mais precisar frequentar locais que não fazem bem para elas. Elas vão estar dentro da casinha delas, fazendo algo que vai levar saúde e amor para as pessoas. Então, eu acho que isso, por si só, já é algo muito positivo, porque a gente sabe o quanto que tem gente que é infeliz fazendo o que faz. Então, o curso veio como uma oportunidade para que as pessoas deixem, parem de ficar fazendo aquilo que não faz elas felizes. E veio como um convite para que elas mergulhem nesse universo e se permitam experimentar uma vida onde a gente é feliz todo dia. Onde, sim, a gente tem nossos desafios, claro, e a gente gosta de ter, porque, como eu falo, na zona de conforto não acontece nada. Para a gente evoluir, a gente tem que sair da zona de conforto. Mas, assim, uma vida onde a gente não fica esperando só pelos finais de semana. Esse é sempre meu ponto. Porque eu, por muito tempo, esperava pelos finais de semana e pelas férias do meio do ano, do final do ano. Então, por uma vida onde a gente acorda feliz na segunda, assim como a gente acorda feliz na sexta, no sábado, porque a gente faz aquilo que a gente gosta e a gente está feliz de pertencer àquele lugar e a gente está feliz de fazer aquilo que a gente gosta. E aí, quando a gente está feliz, né? A gente sabe a consequência disso na nossa vida e na vida de todas aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Então, o curso para mim é isso. É a realização, é o convite para uma vida mais feliz, mais saudável, mais harmônica. Isso. Que lindo, que lindo. Conte comigo. Você sabe que eu estou aqui não só como sócio, né? Mas também como namorado. Tu ia falar marido, Tu ia falar Opa! marido de falar namorado. Acho que não, hein? Acho que não, hein? Palhaço. E conte comigo. É uma missão minha, né? Propagar, ajudar pessoas a ajudarem outras pessoas. Então, eu acredito que aquilo que você faz é algo que, de fato, transforma a vida das pessoas. Então, eu me sinto feliz de estar fazendo parte desse processo, porque eu também estou, de uma certa forma, cumprindo com o meu propósito. Então, conte comigo. Eu quero ver você cada vez mais longe, cada vez mais grande, cada vez atingindo seus objetivos maiores e ajudando mais e mais pessoas, impactando mais e mais pessoas. Não, Tá bom? você sabe, né? Que nada disso seria possível sem você. Obrigada por me estimular, por me brigar também, por me estimular, me desenvolver, por me ensinar tanto, por pegar na minha mão, por me acalmar e por exigir, né, constantemente que eu melhore. Porque se não fosse essas melhorias, esse seu estímulo, esse seu incentivo, eu não teria me tornado forte como eu me tornei, para que a gente juntos consiga, de fato, fazer tudo que a gente tem vontade de fazer nesse mundo. Então, saiba que sem você isso não seria possível. Eu talvez ainda estivesse aqui fazendo os docinhos da forma que eu faço. E talvez não tivesse tantas mulheres aí por esse mundo, não por esse Brasil já, mas por esse mundo, talvez não tivessem tantas mulheres felizes. Então, você viabilizou tudo isso. Eu tenho a consciência de que esse projeto não existiria sem você. Obrigado pelo conhecimento, mas a gente ainda quero muito mais. Eu vejo que você tem muito potencial, né? Eu acho que desde o nosso início, quando eu olhava tudo aquilo que você comentava, as dúvidas que você tinha no início, assim, eu conseguia enxergar lá na frente. Cara, isso é muito pequeno ainda o que ela está fazendo agora frente ao grande potencial que ela tem de impacto, né? Eu acredito muito nisso. Tipo, Deus dá alguns dons para algumas pessoas
com alguns objetivos. Então, uma pessoa com a energia que você tem, com a inteligência que você tem, com a dedicação que você tem, com o carinho, com o amor que você tem, são pessoas que vieram nesse mundo para impactar muitas pessoas. Então, eu me sinto feliz de estar te ajudando nesse objetivo. Que lindo! Tá bom, então, eu acho que é isso, Então, né? é isso. Deu para entender? Tá bom. É isso, é isso, é isso. Para quem não sabe, o Arthur se sente assim, né? A minha missão é levar biomassa para o mundo e a missão do Arthur é fazer com que as pessoas se tornem tudo aquilo que elas vieram para o mundo para ser, né? Então, ele vê em cada pessoa, ele vê uma oportunidade grandiosa de aquela pessoa ser uma grande transformadora de realidades. E eu tenho certeza que juntos nós vamos colocar tudo isso em prática e vamos transformar muitas vidas, né? A gente tem transformado a nossa. Eu não imaginava jamais que eu estaria aqui nesse lugar fazendo o que eu estou fazendo. Então, de certa forma, sim, foi através de conversas, de desenvolvimento da sua parte, de tudo que eu já acabei de falar aqui. Então, eu fico imaginando, conforme você for fazendo isso por outras pessoas, né? Quantas pessoas você não vai conseguir despertar como você me despertou? Quantas pessoas você não vai ter o prazer de fazer com que essas pessoas sejam grandes transformadores de realidades, como eu tenho sido, né? Aqui do nosso jeitinho. Então, é só o começo também, meu amor. Já começou. E vamos comigo também, porque é só o comecinho, tá bom? Tá bom. Começou com a biomassa. Começou com a biomassa. Tinha que ser. Mas vai muito além, tá bom? Tá bom. Então é isso. Um beijo, meu amor. Beijo, pessoal. Beijo, meninas.